E o governo Lula entregará o Brasil colapsado, o Brasil quebrado. Em alguns lugares já é público e notório, consegue perceber o caos, a tragédia que esse governo está fazendo. As universidades, por exemplo, a Universidade da Bahia, não tem papel higiênico, não tem sabão. Na Universidade do Rio de Janeiro, foi cortada a água, foi cortada a luz. E o povo do Nordeste passa fome, passa necessidades. Tudo que o governo Lula prometeu não está cumprindo nada. O governo Lula vai entregar o Brasil para o próximo governo quebrado. Quando o Lula assume prometendo picanha e cerveja para todo mundo, a dívida tinha levado 500 anos para alcançar 7 trilhões de reais. Em apenas 2 anos de irresponsabilidade, a dívida já está em 9 trilhões e 300 bilhões de reais. Subiu 2 trilhões de reais em apenas 2 anos. Ora, ninguém precisa ser economista para entender o que acontece com um devedor que aumenta sua dívida tão velozmente. Os agiotas apertam os prazos, encarecem os custos, ou seja, sobe os juros, e colocam o olho na porta de saída, enquanto acabam de esfolar o devedor. Essa é a explicação derradeira para a oportunidade do ataque especulativo que estamos todos vendo, menos o reacionário Lula e o seu novo banqueiro Galípolo. No curto prazo, comprar dólar é a tal porta de saída. O que estamos vendo acontecer? O pior dos mundos. Lula queimou esta semana mais de 30 bilhões de dólares públicos, entregando aos especuladores que, diz o seu banqueiro, não estão especulando. Se não é um ataque especulativo, por que queimar 186 bilhões de reais do dinheiro público, fazendo fácil a vida de criminosos que estão atacando a nossa moeda e, portanto, a economia popular? Se não for um ataque especulativo, óbvio, o câmbio flutuante resolve o problema achando sozinho o novo ponto de equilíbrio. Tudo papo furado, tudo picaretagem. Quem tem no Brasil, ou alhures, em posições brasileiras, 186 bilhões de reais para torrar em 4 dias, comprando dólar barato, entre aspas, do povo brasileiro, não duvidem, são apenas meia dúzia de 3 ou 4. Com os 3 pontos adicionais de juros, nossa conta anual ultrapassará a casa de 1 trilhão de reais só de juros por ano. O arroxo petista no salário mínimo, nos proventos dos aposentados e no auxílio a idosos doentes e crianças autistas vai fazer muita falta aos mais pobres e sofridos dos brasileiros. Mas será uma ninharia frente a esse trilhão. Cerca de 250 bilhões de reais em 6 anos, o que dá 41 bilhões para encarar 1 trilhão por ano. Estes irresponsáveis quebraram o Brasil. Infelizmente, a partir dessa base de fato já descrita, há outras camadas que concorrem para a mais violenta desvalorização do real dos últimos tempos. E para o fato, escondido pela grande mídia, de que nossa moeda nacional é a que mais se desvalorizou no mundo inteiro nesse ano findante de 2024. Sim, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em todo o mundo, eliminando completamente a mentira publicada de que a política monetária norte-americana estaria entre as causas da perda de valor em mais de 1/4 de nossa moeda. Mais de 1/4. Quem recebeu o equivalente a cada 100 dólares no começo desse ano está encarando agora o fim de ano com o valor recebendo equivalente a meros 75 dólares. Não aconteceu nada nem remotamente parecido no mundo em que a população foi empobrecida em 25% em apenas um ano. No ano de 2024, enquanto se distraiu o povo com firulas, o governo Lula viu voarem do país, sem fazer nada, nada menos do que 56 bilhões 210 milhões de dólares, somente entre janeiro e outubro, 10 meses. Esse é disparado o maior volume de fuga de capitais estrangeiros pela via financeira, desde que se mede essa estatística no longínquo ano de 1982. O preço do dólar mexe com praticamente todos os preços da economia, diz da competitividade sistêmica nas relações de comércio exterior. Enfim, deixar flutuar ao sabor de ataques especulativos não é coisa séria a não ser aqui. O nosso país está levando uma grande e pior, crescente surra. O resultado final nos últimos 12 meses é um rombo nas nossas contas com o estrangeiro de 2,23% do PIB. Só para que todos tenham uma ideia do desastre que Lula e o PT estão produzindo no Brasil, no ano passado, no mesmo período, tínhamos um saldo negativo de menos da metade do de hoje, no que se chama transações correntes. Que é isso, tudo de dólar que a gente manda para fora e tudo de dólar que entra no país. No câmbio do momento em que lhe falo, R$ 6,20 por dólar,
O rombo em dólares nas nossas contas externas é de 43 bilhões e 610 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Mesmo da balança comercial, há uma deterioração consistente que pode ser vista pelos números de outubro de 24 versus outubro de 23. O saldo no passado, nesse mês de outubro, foi de 8 bilhões 589 milhões de dólares em 2023, contra 3 bilhões 441 milhões esse ano, um terço praticamente. O nacional consumismo demagógico de Lula explica isso também. Basta a economia subir um tiquinho e as importações explodem. Essa é outra faceta da insustentabilidade do modelo. Ao invés de apostarmos na produção, uma aposta no consumo demagógico de curto prazo. Faltam dólares, não tem erro, o preço do dólar sobe. Mas ainda assim, a Dilma tenta explicar como funciona a matemática esquerdista. Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240 não 300, querida, 249. É que ela estava pensando que era 300. Não cheguei lá. Chegarei. Miriam Leitão diz como será bom para o Brasil ter a inflação subindo, os preços disparando e o Brasil quebrado. Muito alta, que as expectativas de inflação estão mais altas ainda, que o câmbio está subindo muito, que foi muito mal recebido o pacote fiscal, que o país está crescendo mais do que consegue crescer sem produzir inflação. É por isso que a inflação está subindo. Então, que o país, e mesmo ele subindo os juros, o país continuou crescendo forte. O Globo News entrega os pontos de uma vez e entra em total desespero. O cerne de tudo é: o governo Lula está desconectado das discussões e dos debates da sociedade. Perdeu a temperatura. Perdeu. Você falou uma coisa que eu penso o tempo todo, Flávia, que é: o presidente já entendeu melhor o país, a sociedade, do que está entendendo. Você olhar o que o governo está tentando fazer agora, e eu falo isso aqui também bastante, até a gente que voltou dos Estados Unidos, Lindsay, a gente falava muito isso lá. Eu tenho, para mim, conversando com muita gente dentro do governo Lula, que tem uma preocupação com a adoção de agendas da pauta identitária e como a sociedade está entendendo isso. Então, assim, tem uma dosagem aí, é duro, mas é uma dosagem que o mundo está caminhando para centro-direita. A gente está vendo isso nos principais, a gente vai falar dos Estados Unidos, pode falar aqui, a gente viu o que aconteceu lá. Quer dizer, todo mundo achando... Eu saí daqui achando que a Câmara, pelo que eu estava lendo em alguns lugares, estava eleita. Porque assim, tem um discurso assim, sei, o Trump, sei, mas o Trump, ele entendeu muito mais o que estava acontecendo, minha opinião, do que o Biden, do que a Câmara, porque fala para o grupo, trata grupo como grupo identitário. A esquerda reforça esse discurso identitário, quando muitas vezes, como você bem colocou, e eu falo aqui o tempo todo, tem pautas que tem ponto de convergência com a sociedade que o governo pode surfar, e o governo deixa passar. Isso que eu acho, assim... E a partir de hoje, o Nordeste não é mais sem hora. É sem comida, é sem água, é sem governo. Aquele que fez o L, do Nordeste principalmente, hoje está sentindo na pele, o que é ter um governo esquerdista. A partir de hoje, chamem o Nordeste de senhora! A partir de hoje, chamem o Nordeste de sem comida. Oi, empresário, preste atenção, esse mercado vai virar ocupação. Tem o Lula, o povo precisa de alimento. Alcatra? R$ 62,00 o quilo. Patinho? R$ 51,98. É muito caro. E não é só a impressão, dona Josefa. O preço das carnes subiu pelo terceiro mês seguido, segundo a inflação oficial de novembro. No acumulado dos 12 meses, a alta é superior a 15%. Por que será que aumentou tanto? A partir de hoje, chamem o Nordeste de sem água. Thundercats, chamando todos os Thundercats.
E tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. O quê? Jair voltando, sem comida, sem água, o povo não tá mais aguentando. Ihu! A gente avisou. E para o final de ano, tem um recado aí de Gustavo Lima. Nesse fim de ano, eu decidi que não vou estar ao lado de ninguém fingindo que gosta de mim. Reparem numa coisa, assim que dá meia-noite no relógio, toda a falsidade começa. É mensagem chegando de gente que o ano inteiro não teve coragem de mandar nenhum bom dia. Gente que diz, pode contar comigo sempre que precisar, mas na prática, nunca está presente para nada. Quem quer o seu bem, não aparece só no fim do ano com palavras bonitas. Aparece o ano todo com atitudes verdadeiras. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!